Oi, crianças, tudo bem com vocês? Que bom receber vocês aqui de volta na sexta-feira. Estou muito feliz que essa semana está terminando e a gente já vai se preparar para o sábado, que é amanhã. Estou muito feliz que vocês vieram e eu queria, antes da gente começar, relembrar o textinho da nossa memorização. Vamos lá? Está em Mateus, no capítulo 28, no verso 19. Diz assim: vão e façam discípulos de todas as nações. Agora vocês, dessa vez eu não vou falar. Muito bem, eu espero que você tenha falado. Quem não decorou, ainda dá tempo de decorar para amanhã, tá bom? Mas vamos lá. Na nossa lição de hoje, na sexta-feira, a gente vai relembrar os pontos importantes da lição que a gente aprendeu essa semana. Para começar, a gente viu 3 pessoas saindo em uma viagem muito especial. Você lembra o nome deles? Paulo, Barnabé e João Marcos. Muito bem, esses 3 saíram em uma viagem, porque Jesus tinha uma obra muito especial para eles. Eles foram até a ilha de Chipre. Lá nessa ilha, eles começaram a pregar para um monte de pessoas, de um lado até o outro lado da ilha, até que eles chegaram na cidade onde estava o governador de Chipre. Eles chegaram na cidade de Pafos. E lá tinha um homem que era o governador. Você lembra o nome dele? É parecido, hein? É Sérgio Paulo. Era parecido com o nome de Paulo, mas antes tinha Sérgio. Então, o apóstolo era Paulo, o governador era Sérgio Paulo, tá bom? Eles foram até essa cidade, pregaram o evangelho. Muitas pessoas não gostaram porque eles eram idólatras. Você lembra o que significa idólatra? Significa uma pessoa que não acredita em Deus ou que acredita em muitos outros deuses. Essa pessoa é um idólatra. Naquela região, quase todo mundo era idólatra, mas o governante não era. Sérgio Paulo não era um idólatra. Ele acreditava em Deus. Ele só não tinha a Bíblia para ler. Então, quando Paulo chegou e começou a pregar para eles, o Sérgio Paulo gostou muito da mensagem. Mas teve uma pessoa que não gostou dessa mensagem. Você lembra quem é? A gente aprendeu que quando a gente prega o evangelho de Jesus, tem uma pessoa que não gosta, que é o inimigo. Satanás não gostou nem um pouquinho da mensagem de Paulo. Então ele botou um homem para atrapalhar o trabalho de Paulo. Você lembra o nome desse homem? Elimas. Elimas era um mágico. Ele estava lá tentando fazer truques para enganar as pessoas e começou a falar mal de Paulo e começou a falar mal de Barnabé e mal de João Marcos para ninguém acreditar neles. Até que Paulo não gostou do que Elimas estava fazendo. Ele chegou para Elimas e falou: até quando você vai continuar atrapalhando o serviço do Senhor? Se você não parar, eu vou deixar você cego. O Senhor vai me dar poder para deixar você cego. E adivinha o que aconteceu? Ele não parou. O Senhor deu poder para Paulo e Elimas ficou cego. Você já imaginou? Se Deus tem uma missão tão importante assim, tão especial para você, Ele também vai te dar poder, igual Ele deu para Paulo. Você vai ter poder para realizar muitas obras diferentes. Então, se alguma coisa acontecer no seu caminho, não fica com medo, nem desanima, porque Deus vai estar lá com você, tá bom? Então, quando Paulo terminou de falar essas palavras, Elimas ficou cego na hora. Ele tentou falar mal mais um pouco, mas ele estava cego, não enxergava mais nada. E quando o governador viu isso, ele ficou maravilhado. Ele pensou, realmente, o Deus que Paulo está pregando para mim tem poder. E ele passou a acreditar em Deus. Que legal, né? Depois, eles continuaram viajando. Paulo, Barnabé e João Marcos continuaram viajando. Eles pegaram um barco, atravessaram o mar e continuaram o trajeto caminhando. Só que agora o trajeto ficou muito mais difícil. Eles começaram a passar por estradas perigosas, passar pelo esconderijo dos bandidos. Era uma coisa que dava medo em qualquer um. Mas Paulo, Barnabé e João Marcos não ficaram com medo. Eles enfrentaram cansaço, enfrentaram frio, enfrentaram fome, sede. Ainda assim, eles sempre pensavam, eu preciso levar a mensagem do Senhor para todo mundo. Então, eles sempre tinham força para continuar. Mas, infelizmente, lá mais pra frente na viagem, teve um deles que ficou cansado. Você lembra quem era? Isso aí, o João Marcos ficou muito cansado. Ele ficou com saudade de casa. Eles estavam cansados, com fome, com sede, com frio. E ele falou, eu sou muito jovem, eu já tô cansado, eu não consigo mais. Então ele voltou para casa. Mas Paulo e Barnabé
continuaram a viagem. Eles confiaram em Deus, pediram forças e continuaram a viagem. Até que eles chegaram na cidade de Antioquia. E nessa cidade, eles começaram a pregar. Essa cidade tinha uma igreja, eles foram até a igreja e lá eles encontraram os irmãos reunidos. E os irmãos estavam pregando e falando sobre a lei de Deus, falando sobre os profetas. Até que lá longe eles viram Paulo e Barnabé. E eles chamaram: Paulo, se você tem uma notícia boa, uma mensagem para pegar para a gente, vem, por favor, ensina para a gente. E Paulo agarrou essa oportunidade, foi lá na frente da igreja e começou a pregar. E ele falou tanta coisa legal. Ele falou sobre o povo de Israel que foi liberto do Egito. Ele falou sobre a família de Jesus. Falou que Jesus veio da família do rei Davi. Olha que legal. Depois ele falou que Jesus era mesmo filho de Deus. O Jesus, homem, que estava andando por eles, era o filho de Deus. E que quem tinha crucificado Jesus... e você lembra quem era? Quem crucificou Jesus? Paulo falou, os líderes judeus que crucificaram Jesus. Agora aqui a gente lembra algumas palavras que a gente aprendeu, palavras importantes. A primeira era judeu, a segunda era gentil. Você lembra o que elas significam? Judeu era quem nasceu no povo de Deus, dentro do território do povo de Deus. Esses eram os judeus. E os gentios eram aqueles que não nasceram dentro do povo de Deus. Eles nasceram fora, nunca ouviram falar. E os judeus não gostavam nem um pouco dos gentios. Agora, Paulo continuou pregando, ele não ficou com medo. Não ficou com medo de falar a verdade na frente daqueles judeus. Ele falou, vocês judeus que crucificaram a Jesus. E os judeus não gostaram nem um pouco dessa mensagem. Mas os gentios gostaram. Então eles convidaram Paulo e Barnabé para que voltassem no outro sábado. E você, quando vai na igreja e o pastor começa a falar sobre Jesus, você gosta de ouvir sobre Jesus? Você gosta de ouvir as histórias da Bíblia? Pois é, o pessoal também gostou da mensagem que Paulo tinha para eles. Eles gostaram das histórias, gostaram das mensagens. Então eles voltaram no outro sábado. E eles voltaram em peso. Muita gente mesmo voltou para ouvir a mensagem que eles tinham para contar. Era uma mensagem que os judeus não gostavam. Mas todo mundo quis ouvir falar, porque Paulo estava falando sobre o perdão. Estava falando que tudo que a gente faz errado, a gente precisa confessar e pedir perdão para Deus. E Ele perdoa a gente. E os gentios gostaram dessa notícia. Mas você sabe quem não gostou nem um pouco dessa mensagem? Isso mesmo. Os judeus não gostaram nem um pouco. Porque Paulo falou novamente, quem crucificou Jesus foram os judeus. E eles tentavam de todo jeito falar que Paulo e Barnabé estavam contando mentiras. Mas eles não estavam contando mentiras. Eles estavam falando a verdade. Então eles foram lá e começaram a dizer que Paulo era mentiroso. E Paulo disse assim, se vocês que são judeus não querem ouvir a mensagem que eu tenho do Senhor, então eu vou pregar só para os gentios. Você lembra quem eram os gentios? Os gentios eram as pessoas que não nasceram no povo de Deus. Os judeus não gostaram nada disso. Mas Paulo falou, se vocês não querem ouvir a mensagem, então eu vou pregar só para os gentios. E Paulo seguiu a viagem. Saiu de Antioquia, foi para outras cidades, foi para outros lugares, abriu novas igrejas, pregou para muita gente e um dia ele voltou para Antioquia. Quando ele voltou, ele encontrou os irmãos de novo e contou todas as boas notícias de que a viagem tinha sido muito boa, de que nenhuma coisa ruim tinha acontecido com eles, de que eles pregaram para muitas pessoas acreditaram e eles começaram igrejas novas e todo mundo ficou muito feliz. Tão feliz que Paulo resolveu fazer outra viagem, porque o trabalho especial, a missão especial que Deus tinha para ele ainda não tinha terminado. Então, quando ele voltou para casa, ele deixou Barnabé descansando dessa viagem, pegou um outro amigo que se chama Silas e eles saíram em uma nova viagem. Agora, essa próxima viagem a gente vai descobrir só na semana que vem, tá bom? Eu queria fazer um lembrete a vocês. Antes da gente terminar essa semana, aproveitando que hoje é sexta-feira, a gente tem aqui na lição uma receita maravilhosa de cookies de aveia. Essa receita é ótima se você quiser fazer com a mamãe ou com o papai aí em casa, para passar o sábado comendo um docinho bem saudável e gostoso, tá bom? Vamos aproveitar que hoje é dia da preparação e vamos preparar o alimento de amanhã, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa lição. Amanhã, no dia de sábado, a gente vai ter uma historinha especial para vocês, então eu espero vocês amanhã.
tá bom? Tchau, tchau.